Oi, pessoal! Voltamos então para conversar um pouquinho sobre metabolismo energético, na verdade, a evolução do metabolismo energético. Na última aula, a gente conversou sobre a hipótese heterotrófica, que dizia que o primeiro ser vivo que surgiu na Terra era um heterótrofo, o cara era um fermentador, né? Agora, hoje em dia existe uma forte corrente de cientistas que não acredita nessa hipótese, na hipótese heterotrófica, que inclusive é mais antiga, né? Mais clássica. Hoje em dia, pessoal, a hipótese que mais tem força é a hipótese autotrófica, ou seja, a hipótese que diz que o primeiro ser vivo, ele na verdade era um cara que sabia fazer a própria comida, né? Esses caras, pessoal, eles sustentam a hipótese dele com as seguintes informações. Primeiro, a Terra era um ambiente instável. Não sei se vocês vão lembrar, mas numa das aulas anteriores eu falei para vocês que a Terra ela era constantemente bombardeada por meteoros, né? Um desses impactos, inclusive, foi tão forte que acabou gerando a Lua, né? Um pedaço da Terra se desprendeu, acabou gerando a Lua, e a Lua continuou sendo bombardeada, né? Tanto que a gente consegue verificar isso hoje em dia, é só olhar para a Lua que a gente enxerga cicatrizes, né? Dessa época de bombardeamento por meteoros. Mas enfim, você acredita, pessoal, que nesse cenário assim de muita radiação chegando no planeta Terra e além da radiação solar, já que não existia camada de ozônio, a gente ainda tinha a questão dos meteoros, os cientistas acreditam que não tem como surgir vida num ambiente assim. E aí, pessoal, eles acreditam que a vida deveria ter nascido num local protegido, tá? Longe desse bombardeio cósmico. Os cientistas eles começaram a acreditar que a vida teria surgido num ambiente parecido com o assoalho do marinho que existe hoje em dia, né? Na verdade, o assoalho primitivo do oceano antigo. Oh, quanta redundância. Mas enfim. Então, assim, pessoal, por que se chegou a essa hipótese hoje em dia? Porque em 1977 se descobriram as fontes termais submarinhas, né? E lá a gente vê, pessoal, que assim, ó, uma pressão muito grande, é muito profundo o local onde existe essas fontes termais. Existe um tipo de vida sustentada por bactérias que são autotróficas. Essas bactérias, elas não fazem fotossíntese, já que, né, o assoalho primitivo ele fica num ambiente tão profundo, tão profundo, tão profundo que não chega à luz. Então não tem como elas fazerem fotossíntese. Então tu pensa, qual é o metabolismo autotrófico dessas bactérias, né? Lá, pessoal, a vida toda ela é baseada em quimiossíntese. Quimiossíntese, ou seja, tu continua sintetizando a matéria orgânica, mas a energia para fazer essa matéria orgânica agora não vem do sol, como era no caso do fotossintetizante. Nesses ambientes, a gente vai ter energia vindo a partir de uma reação química. Pode ser uma reação de oxidação, né? Na verdade, pessoal, nesses ambientes onde tu tem as fontes termais submarinas, tu tem bastante acesso a enxofre e a ferro. Então, compostos químicos baseados nesses dois elementos teriam como fornecer energia para a vida naquela época. Então, os primeiros caras, eles tiravam a energia de processos quimiosintéticos. Eles faziam a própria comida de lá. Gente, depois, né, desses quimiosintetizantes, teriam surgido os fermentadores. Fermentadores, tá? Esses caras aqui, eles conseguiriam aproveitar a matéria orgânica produzida pelo quimiosintetizante. Ou seja, o quimiosintetizante ele produz a comida, que na última aula a gente chamou de glicose. A glicose seria aproveitada pelo fermentador. O fermentador, por sua vez, né, ele começaria a utilizar essa glicose para extrair dela energia. Esse processo libera energia, mas também libera um subproduto que a gente conhece como gás carbônico, né? O gás carbônico, pessoal, foi matéria-prima para alguns seres vivos que aprenderam a fazer a fotossíntese. Fotossíntese, pessoal, agora sim é um cara que a gente chama de autótrofo, mas que tira energia para fazer a própria glicose a partir da luz do sol. Para isso, ele utiliza gás carbônico, utiliza água e utiliza luz do sol. Aí ele faz a própria comida. O subproduto tóxico, pessoal, que surge a partir da fotossíntese é o oxigênio. O oxigênio, a gente já conversou no último vídeo, ele foi responsável pela morte de milhares e milhares e milhares de seres vivos naquela época, tá? Porque ele começou a literalmente oxidar tudo que era célula. Nesse contexto, surgiram seres vivos que sabiam utilizar o oxigênio, que eram os respiradores, né? Então, depois surgiu a respiração celular.
Ou seja, um processo que sabia utilizar o oxigênio para quebrar a glicose em energia, transformar ela em energia, que a gente falou no último vídeo também, que a gente vai começar a chamar agora de ATP. Certo, meu povo? Essa é a hipótese autotrófica, bem tranquilinha. Beijos e até o próximo vídeo.